Já, gente? Vamos lá, então. Yasmin, agora você já pode ativar seu vídeo, tá? Por favor. Perfeito, Yasmin. Muito bom. Tá, vamos lá, gente. Vocês sabem qual é o tema da nossa aula? Unidade de conservação. Isso mesmo, Vitória. Muito bom. Unidade de conservação. Olha, chegou aí, Iris. Muito bem, agora sim a nossa aula está completa. Completa com os alunos de hoje, né? Tá. Vocês já são até acostumados, né, gente? Que não tem muita gente mesmo na turma de vocês. Então, gente, olha só. Antes de a gente começar a falar sobre as unidades de conservação, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O ser humano, ele interfere no ambiente? Se ele interfere, de que forma ele pode interferir no ambiente? Interfere. De quais maneiras ele pode interferir no ambiente? A partir de quais atividades, por exemplo? Eu vi no jornal que passou que o ser humano é o pior inimigo da natureza, porque ele, ele desmata, ele faz tráfico de Ele animais, queima de máquina, ele extrai. Extrai recursos da natureza, né? O que mais? ele polui os rios, oceanos. Na criação de gado, por exemplo, ele pode prejudicar aquele ambiente? O que vocês acham? Sim, Sim? porque Mesmo para fazer uma plantação de gado precisa desmatar uma certa área. isso. Mas vamos supor que esse empresário, né, que vai criar gado, ele justifica o seguinte, que lá não tem uma floresta, né, eu tenho apenas aquelas graminhas, aqueles arbustos, então não tenho grandes árvores. Ele vai dizer o seguinte, que como eu não tenho uma grande floresta, então eu não vou interferir na vida dos animais. Está certo ou está errado essa afirmação? Então, é errado. Acho que tá errado. Por que, gente, que vocês Tá acham que errado. está errado? Hum? Existem animais apenas de grande porte, plantas apenas de grande porte, apenas eles que são importantes para o meio ambiente? Hum? Não, Apenas os animais de grande porte, apenas as árvores de grande porte são importantes para o meio ambiente? Eu tenho diversos tipos de animais que são importantes também para o meio ambiente. Não. Não. Isso. Tá, antes da gente continuar a nossa discussãozinha, Yasmin, por favor, e Iris, ativem o vídeo de vocês, tá? Deixem o vídeo de vocês ativado, tá? Por favor. Tá, vamos lá. Olha só, gente. Então, nós vimos que o homem, ele interfere no meio ambiente. E não é apenas nos dias de hoje, com a agricultura, a pecuária e outras atividades que o ser humano vai exercer, como o processo de urbanização também, né? Então, diversas atividades do homem tirar errado o espaço do ambiente. O que vocês acham? Explorar um ambiente conservado. É errado. Hum? tá travando, Vamos lá, Eu gente. não ouvi. Iris, o que você acha? Não tô conseguindo entender nada que você tá falando, professor. nem eu. Internet está falhando, então. Tá travando minha voz, acha? Tá. Ela trava, ou ela buga, ou não para de falar tudo.
falhando. Tá. Ainda tá falhando? Virgem Maria. Tá bom? Porque a internet está falhando. Tá bom? Às vezes melhora. Melhorou, só. Melhorou? Uhum. Ah, que bom. Qualquer coisa, se continuar falhando, me avisem que eu vou tentar sair da reunião e vou retornar para ver se melhora a nossa videoconferência, tá? Tá, gente, olha só. O que eu perguntei para vocês? Se essa retirada de recursos, essa exploração do meio ambiente, ela é errada ou não, no ponto de vista de vocês? É errado o homem explorar, retirar recursos do ambiente? O que vocês acham? Acho que é errado. Errado. É errado? Eu posso considerar errado quando ele retira recursos, quando ele retira de forma inconsciente ou de forma descontrolada, não é? Eu posso, por exemplo, utilizar recursos como muitos moradores, por exemplo, em uma determinada região fazem, retiram recursos, mas que não danificar o ambiente. Esses recursos, essa extração de recursos não vai danificar. Então, eu tenho que utilizar os recursos nesse meu ambiente, mas de forma racional, de forma que eu consiga preservar essas características desse ambiente, tá? Então, para que eu possa impedir ou desacelerar essa interferência do homem no meio ambiente, foram criadas algumas unidades de conservação, tá? Então, essas unidades de conservação, elas vão ter o objetivo de preservar essa biodiversidade desse meio ambiente, a biodiversidade vegetal, a biodiversidade animal, as características, tá? A paisagem desse ambiente, então, elas serão preservadas. Então, a partir dessas unidades de conservação, eu tenho maior controle da interferência do homem nesse ambiente, tá? Dá para entender? Tá falhando ainda? Tá para entender, né? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês, tá, gente, nossa aula. E eu peço que vocês me avisem se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Dá para ver? Sim. Tá, sim. Muito bem. Vamos lá, gente. É uma aula rápida, tá, gente? Essa aula de hoje. Ela é bem simples, bem tranquila. Unidade de conservação. Então, nós vimos que essas unidades de conservação, elas foram criadas justamente para conservar essas características desse ambiente, tá? De leis e de meios jurídicos, então, foram criados esses tipos de unidades de conservação. E existem dois tipos. Existem a integral, tá? Que são aquelas unidades que eu não posso ter interferência do homem. Então, o homem não pode extrair recursos dessa unidade de proteção, tá? Então, eu tenho essa proteção integral. Isso, tá? Aí eu vou ter vários tipos. Eu vou ter lógica, eu vou ter um parque nacional, por exemplo, tá? Então, nesses tipos de unidade de proteção integral, o que eu posso fazer? Eu posso fazer estudos científicos, eu posso levar meus alunos para uma visitação, por exemplo, tá? Eu posso utilizar determinado ambiente como meios turísticos, tá? Então, só que todas essas atividades, elas não vão interferir no ambiente, tá? Eu não posso extrair recursos desse ambiente. Entendido? Mesmo que eu extraia recursos, esses recursos, se eles forem extraídos, eles não podem interferir no bem-estar daquele ambiente, eles não podem interferir nesse ambiente. De uso sustentável é uma unidade também de preservação. No entanto, o homem ele pode estar presente lá, eu posso ter uma unidade de uso sustentável,
tá? Eu posso ter a extração de alguns recursos também por meio dessa comunidade. Então, nós vamos ver que existem diferentes tipos de unidades de conservação, tá? No livro de vocês, essas unidades de conservação são tratadas muito no aspecto nacional. Então, vocês no livro não vão conseguir ver, por exemplo, unidade de conservação presente no Amapá. Então, o que eu fiz? Todas as unidades de conservação, praticamente, com excesso de 2 ou 3, eu coloquei, todas as outras eu coloquei do Amapá, para vocês terem conhecimento quais são as unidades de conservação que nós temos. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos lá, então. Olha só, gente. Nós temos uma unidade. Vamos começar a falar primeiro sobre as unidades de proteção integral, tá? Existe um tipo de unidade de proteção integral que é chamada de estação ecológica, tá? Nessa estação ecológica, eu vou ter a proteção desse meio ambiente, dessa fauna, dessa flora desse ambiente. Vocês sabem o que é fauna e flora, né, gente? Ou querem que eu explique? Só para, quando eu falar isso, vocês já estarem cientes do que é cada um. Sim, tá bem. Vocês sabem o que é? Ah, tá ótimo, então. Olha só. Aqui na Amapá, nós temos uma estação ecológica, que é a chamada Estação Ecológica de Maracá-Jipioca. Quem já ouviu falar nessa estação ecológica? Ninguém? Não, né? Essa estação ecológica, gente, ela é muito utilizada para estudos científicos, tá? Então, eu vou ter uma proteção desse ambiente, então eu vou utilizar essa estação mais para estudos científicos e estudos educacionais, por exemplo. Se determinado professor de ciências quiser levar vocês lá, então ele pode levar nessa unidade para vocês conhecerem as características dessa estação ecológica, os animais que estão presentes, tá? Então, aí, essa estação ecológica é a Estação Ecológica de Maracá-Jipioca. Professor, onde é que fica localizado? Fica localizado aqui no estado do Amapá, na sua maioria, lá no município do Amapá, tá? Então, fica um pouquinho longe. Então, fica inviável, por exemplo, nós irmos lá fazer uma visita, né, nessa estação ecológica, tá, gente? Então, essa estação ecológica que foi fundada aqui no Amapá, tá, com o objetivo de preservar essas características desse ambiente, tá? Então, essa estação de Jipioca é uma costeira, tá? Então, ela fica na costa do Amapá. Então, o principal objetivo dessa estação ecológica é preservar as espécies marinhas, tá? A fauna e a flora marinha, tá? E entre outras espécies também que estão nessa região. Então, agora vocês já conhecem a estação ecológica aqui da Amapá, que é chamada de Maracá-Jipioca, tá? Olha só, nós temos várias espécies lá de animais, por exemplo. Nós temos onça-pintada, nós temos o tucano, tá? Várias outras espécies de aves, mamíferos, répteis, que são utilizados também, podem ser utilizados em estudos científicos, tá? Nós temos uma outra unidade de proteção integral, que é a chamada reserva biológica. Aqui no Amapá, nós temos a chamada de Lago de Pirituba, tá? Reserva ecológica biológica do Lago de Pirituba, tá, gente? Nessa reserva ecológica existem várias espécies, por exemplo, de quelônios, tá? Existem várias espécies de quelônios, espécies que são endêmicas. Vocês sabem o que são espécies endêmicas? Não? Quando nós falamos em espécies endêmicas, nós estamos falando em espécies que são encontradas apenas naquele local, tá? Então, na reserva do lago de... Só um minutinho, tá, gente? Que eu saí aqui. De Pirituba, que é localizado também, na sua maior parte, lá no município do Amapá e no município de Tartarugalzinho, tá? Nós temos espécies endêmicas encontradas nessa região, ou seja, algumas espécies de animais que são encontradas apenas nessa região. Então, nessa região, eu também posso realizar, por exemplo, estudos científicos, tá? E estudos educacionais também nessa área.
Então, nessas áreas de unidade de proteção integral, então eu vou ter pouca utilização desses recursos, porque eu não posso extrair esses recursos para não interferir nesse ambiente, tá? Olha só, gente, nós temos um parque nacional. Quem nunca ouviu falar no Parque Nacional Montanhas do Mucumac, tá? Nacional é um parque encontrado aqui no estado do Amapá, tá? É um dos maiores parques nacionais do mundo. Nós temos várias características muito interessantes. Então, o Parque Nacional, ele é criado para conservar as características desse ambiente, a flora e a fauna, e também as suas características paisagísticas, tá? Suas características cênicas. Então, a beleza desse ambiente ele vai ser conservada. Então, esse Parque Nacional também ele pode ser utilizado como turismo, tá? Nós vimos que a estação ecológica e a reserva biológica, elas não são utilizadas como turismo, são utilizadas para estudos educacionais, estudos científicos. Já o Parque Nacional, ele também pode ser utilizado como um meio turístico, tá? E como exemplo do nosso estado, nós temos o Parque Nacional do Mucumac. Tudo certo aí, Vitória e Yasmin? Sim, só. Ótimo, então. Olha só, agora vamos para as unidades de... Então, olha só, nas unidades de uso sustentável, nós vemos que são aquelas unidades que eu posso ter uma comunidade, que eu posso ter uma comunidade dentro daquela unidade de uso sustentável. Tá? E existem vários tipos. Nós temos como um exemplo de unidade de uso sustentável a área de proteção, conhecida como APA. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, na APA da Fazendinha? Quem já ouviu falar aqui, gente? A APA da Fazendinha é uma área de proteção ambiental. Tá? Nessa área de proteção ambiental, eu tenho comunidades que vivem nesse ambiente, tá? E elas interferem nesse ambiente. Nessa população aí, por exemplo, da APA da Fazendinha, muitos moradores de lá vieram lá do Pará, tá, gente? Então, essa APA da Fazendinha vai ser uma área de proteção, tá, ambiental. No entanto, esses moradores podem utilizar esses recursos desse ambiente de uma forma sustentável. Tá? Eles podem se utilizar desses recursos para a sua sobrevivência, alimentação, tá? Desde que essa extração desses recursos seja de uma forma sustentável. Então, aí eu já tenho, por exemplo, moradores vivendo aí nesse ambiente. Então, um exemplo de APA, tá? A área de proteção ambiental, é a APA da Fazendinha aqui no nosso estado. Outra área, olha só, gente, aqui nessa APA da Fazendinha, por exemplo, podem ser utilizados, feitos alguns estudos, tá? Por exemplo, lá na Unifap, alguns alunos fazem algumas visitações para fazer alguns estudos ecológicos, tá? Relacionados aí à nossa disciplina de ecologia que nós temos lá na Unifap, tá? Então, essa área de proteção ambiental também pode ser realizados alguns estudos nessa área também. Tá? No entanto, tem populações também vivendo aí nessa área de proteção ambiental. Olha só, gente, unidades de uso sustentável, área de relevante interesse ecológico, tá? Essas áreas de relevante interesse ecológico, eu tenho características que são extremamente importantes para o mundo científico, por exemplo. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é o que tem no livro de vocês, um exemplo de área de relevante interesse ecológico é o Vale dos Dinossauros, tá? Esse Vale do Dinossauro, gente, é uma cidade, é uma região onde eu tenho vários registros, várias pegadas de dinossauros. Então, aí eu posso realizar diversos estudos fósseis aí, paleontológicos também nesse local, tá, gente? E esse local aí é muito interessante. Além das pegadas, eu tenho alguns ossos de dinossauros e vários vestígios desses animais nessa região, tá, gente? Então, essa região também ela é utilizada pelo turismo também. Muitas pessoas vão lá nesse local para conhecer essas pegadas desses dinossauros, tá, gente? É muito importante, então, esse local. E essa área de relevante interesse ecológico é justamente porque eu tenho algumas características que vão me possibilitar entender algumas espécies, tá, gente? Alguma dúvida?
Não. Tranquilo, Vitória e Yasmin? Tranquilo, né? Perfeito. Nós temos também a chamada Floresta Nacional. Nessa Floresta Nacional, tá, gente, é uma unidade de uso sustentável. Nós temos um exemplo aqui, a Flona do Amapá. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra Flona, significa Floresta Nacional, tá? E nessa Floresta Nacional, ela vai ser também fundada justamente para as características dessa flora, dessa vegetação nesse local. Eu posso fazer extrações de alguns recursos, tá? Mas eu também tenho que fazer a extração de forma sustentável, de forma que eu não vá agredir tanto esse ambiente. Então, essas unidades de uso sustentável, Floresta Nacional, ela vai ser justamente com o objetivo de preservar essas características da flora, dessa floresta. Tá, gente? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Olha só, nós temos também a reserva extrativista, que é uma unidade de uso sustentável. Nessa reserva extrativista, eu tenho também uma comunidade que vai morar nesse ambiente e vai utilizar a extração de alguns recursos desse ambiente também para as suas atividades econômicas, as suas atividades de alimentação também, tá? Como exemplo, aqui na Amapá, nós temos a Resex do Rio Cajari, tá? Essa Resex do Rio Cajari é uma comunidade onde nós temos uma reserva extrativista. Então, ela vai proteger, essa reserva extrativista, ela vai proteger, por exemplo, a cultura de um povo, de uma determinada comunidade nesse ambiente, tá? Então, existem ambientes, por exemplo, que não podem sofrer interferência de outras comunidades ou de empresários, por exemplo. Se determinado empresário quiser utilizar ou quisesse utilizar uma determinada área, essa área não pode ser utilizada porque ela é uma área chamada de reserva extrativista. Então, essa área vai ser feita justamente para preservar esse ambiente, preservar a cultura dessa comunidade que está presente aí nessa reserva extrativista, tá, gente? Então, um exemplo que nós temos é a Resex do Rio Cajari. Nós temos uma reserva de fauna também, tá? Um exemplo de reserva de fauna é a chamada de Baía da Batunga, localizada lá em Santa Catarina, tá? Então, o objetivo principal dessa reserva de fauna é preservar a fauna desses locais, as espécies endêmicas dessa região, tá? Nós temos também uma chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável, tá? De Mamirauá. E nessa Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o próprio nome já diz qual é o objetivo principal. Então, eu tenho uma determinada comunidade nesse ambiente, tá? E essa comunidade vai utilizar esses recursos para que eles sejam utilizados de forma sustentável, para não prejudicar esse ambiente e gerar um desenvolvimento dessa comunidade. Mas esse principal desenvolvimento tem como característica principal a sustentabilidade. Então, eu vou retirar esses recursos desse ambiente para o desenvolvimento dessa comunidade, sem que eu, como é que eu posso dizer, sem que eu interfira de forma negativa nesse. Alguma dúvida? Professor, repete. O último, né? Tá, olha só. A reserva de desenvolvimento sustentável, nesse exemplo aqui é de Mamirauá, essa reserva vai ser utilizada para o desenvolvimento de uma comunidade que mora nesse ambiente, tá? Só que esse desenvolvimento, ele tem como característica principal a sustentabilidade. Então, essa comunidade, ela vai utilizar esses recursos desse ambiente, mas de forma sustentável. Esses recursos vão auxiliar no desenvolvimento, sem que interfira de forma negativa nesse ambiente que está sendo explorado, tá? Então, eu posso utilizar os recursos, permitido utilizar os recursos dessa reserva. No entanto, vai ter que ser um recurso que não vai interferir de forma negativa nesse ambiente. Então, tem que ser pensado de uma forma sustentável. Entendido? Sim. Sim.
Tá ótimo. Último, nós temos uma unidade de uso sustentável chamada de Reserva Particular de Patrimônio Nacional, abreviada para RPPN, tá, gente? Essa reserva particular, então, como o nome já diz para nós, é uma reserva particular, tá? Então, um determinado engenheiro tem uma propriedade de terra, tá? E ele pode fazer com que essa propriedade de terra seja parcialmente vai solicitar e vai criar uma reserva particular de patrimônio. A reserva particular, ele vai conservar os ambientes, nós temos tá travando. Melhorou, gente? Tá conseguindo? E agora? Tá travando ainda a minha voz? Não. Reservas particular patrimônio nacional. Nós temos, aqui, fazer uma reserva particular, tá? Patrimônio nacional, levar essa fauna, essa flora, com o objetivo de impostos, por exemplo, um dos objetivos desses empresários também, a livre dos impostos, dessa reserva particular de patrimônio nacional, ganhar um determinado status na sociedade por conta dessa reserva, tá? Ela pode ser utilizada também para turismo, tá? Então, algumas pessoas vão visitar. Por exemplo, essa Revecon, que é aqui em Santana, ela estava com algumas dificuldades, porque essa Revecon, por mais que ela seja uma reserva particular, ela necessita de algumas doações para que se consiga manter esse determinado ambiente, tá? Manter essa fauna e essa flora desse ambiente. Então, esse tipo de reserva particular tem diversos objetivos, tá? Então, é uma reserva criada por uma pessoa física em específica, tá? Que pode utilizar essa área parcial ou totalmente para preservar essas características desse ambiente, tá? Ele não vai interferir no ambiente, sim, vai ter o objetivo de preservar. Alguma dúvida? Estão me ouvindo? Alguma dúvida? Não. Não? E aí, gente? Qual é a diferença aí, na opinião de vocês, da unidade de proteção integral, da unidade de uso sustentável? Conseguiram entender a diferença de um dos dois, entre os dois? Eu acho que é porque uma é mais voltada para os estudos e mais voltada para preservar uma área e o outro é mais reservado tipo para que o ser humano se acostume com aquele determinado ambiente e aprenda a conviver, mas de maneira sustentável. Isso. Mais ou menos. Vitória, o que você acha? E eu vi a opinião de vocês também. Uma que é sustentável, né? Ela não ela autoriza a presença humana, né? Sem interferência. E a outra, não. Ela impede qualquer dano, recurso, aos recursos naturais.
Muito bem, Yasmin. Complementando em vocês dois, estudos científicos e educacionais, tá? Já Tá travando, pessoal, travando muito. A gente nem tá escutando sua voz. Oi, gente, agora vocês estão conseguindo me escutar? Oi, Sim, Obrigado, só. tá escutando. tá travando? Tá tranquilo, tá normal agora. Tá normal. Ah, que bom. Ativem o vídeo de vocês, tá, gente, de novo. Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, tá? A unidade de proteção integral, então, ela vai buscar preservar de forma integral toda essa fauna, essa flora desse ambiente, características paisagísticas, tá? Todas essas características. Então, por meio dessas unidades de proteção integral, eu posso ter uma estação ecológica, eu posso ter um parque nacional, tá? Que vão buscar justamente preservar essas características sem que haja interferência humana. Um parque biológico, por exemplo, tá? Então, eu posso ter essas características numa área de proteção integral. Agora, já numa área de uso sustentável, então, no próprio nome eu já tenho o uso sustentável. De como é que é feito esse uso? Geralmente, esse uso sustentável é feito pela própria comunidade que vive ali naquele ambiente. Então, algumas comunidades elas podem extrair recursos, tá, para o seu desenvolvimento. Certo, gente? Travou de novo? Digam que não, por favor. Não. Não. Não? Ah, tá ótimo. Tá, gente? A nossa aula de hoje sobre unidade de conservação é basicamente isso. Tá, gente? Então, daqui a pouco, a gente vai ver se a internet melhorar, né, se Deus quiser, a gente vai falar só mais um ponto sobre o assunto de genética, tá?
ficou faltando a gente trabalhar, mas é mais uma questão mais prática. Enquanto a gente não vai trabalhar, eu peço que vocês façam a atividade do livro, da página 90, tá? Todos vocês estão com o livro aí, não é? Sim. Tá, gente. Façam a atividade do livro da página 90. São duas questões apenas, tá? Então eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem a atividade. Eu vou ficar aqui para orientar vocês, tá, gente? Se tiver com algum problema na conexão, me avisem, tá? Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, me avisem também, tá? Fechado, então, gente? 15 minutos para vocês fazerem aí a atividade. Então, ok, gente, se vocês estiverem escutando, porque aqui para mim está travando tudo, não estou nem sabendo se vocês estão escutando ou não. Ok. Tá bom. Então, façam aí, assim que vocês terminarem, ou se tiverem alguma dúvida, me avisem, tá? Yasmin? Oi. Isso, agora. Você pode ativar o vídeo, tá? Por favor. Isso mesmo. Deixa o vídeo ativado, tá? Por favor.
Professor, Oi. não entendi muito bem a 2. A 2. Olha só, você vai completar os espaços, né, com unidades de conservação correspondentes. É só para você praticamente dizer o que é cada unidade. Por exemplo, Parque Nacional. Uma característica principal do Parque Nacional é que ele pode ser utilizado para turismo, blá, 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 blá. Tá? Aí, É para dar uma reserva característica. extrativista. Já na reserva extrativista, oi? É para dar uma característica. Não entendi. É para dar uma característica ou escrever um é para dar uma característica ou escrever um Isso, conceito? você pode escrever o conceito principal dela ou uma característica principal. Por exemplo, o objetivo do Parque Nacional é isso, isso e isso. O objetivo da reserva extrativista é isso, isso e isso. Tá? Ou pode ser um exemplo. Principal característica ou um conceito. Tá? Muito bem.
Bem, aí já terminou. Yasmin e Vitória, conseguiram terminar também? Falta a Ainda D e a E pra me terminar. Tá ótimo. Vitória, não entendi o que você falou. ainda não, Su. Tá bom. Vamos aguardar então para vocês terminarem para a gente discutir sobre essas questões, tá? Gente, vocês me dê licença rapidinho só para eu ir ao banheiro, tá? 2 minutinhos enquanto vocês estão finalizando aí, tá? Só um minutinho. Voltei, gente. Qualquer dúvida, estou por aqui. Muito bem. A Yasmin também já terminou. Assim que a Vitória terminar, a gente discute sobre essas questões, tá? Terminei, Su. Tá ótimo. Vamos lá, então.
Primeira questão. Quem quer responder a primeira questão? Isso, vamos lá, Vitória, então. Responda para a gente a primeira questão. Iris e Yasmin, por favor, ativem a câmera de vocês, tá? Pode começar, Vitória. Eu vou ler a pergunta aqui para você e você responde, tá? Tá. Qual a importância de se criar unidade de conservação? Eu coloquei. A importância é preservar e conservar os ecossistemas, garantir o uso sustentável de recursos disponíveis e o desenvolvimento de atividades na área de forma racional. As unidades de pesquisa também nos proporcionam pesquisas científicas e educação ambiental. Muito bem, perfeito. Tá ótimo. Tá? Só para complementar, você poderia colocar, por exemplo, que pode ser utilizada também para turismo, né? Mas a resposta está correta, tá? Só um exemplo, né? Turismo, mas citou todos os pontos importantes. Muito bem. Agora vamos para a segunda questão, que nós temos da A até a E, né? Iris, responda a alternativa A para a gente, tá? Por favor. Cadê a Iris? Calma aí, pessoal. Cadê a Yasmin? Tá. Parque Nacional. Tem como meta proteger ecossistemas considerados de grande importância ecológica e cênica. Perfeito, muito bem. Alguém colocou diferente da Iris, que queira complementar ou falar algo de ou colocaram igual? Eu coloquei também que disponibiliza o turismo. Isso aí. Muito bom, ponto importante. Yasmin? Eu coloquei o mesmo que eles. Tá ótimo. Então, agora você vai responder a B, tá? Que é sobre uma área de proteção ambiental. A APA. Essa B acho que tá errada. Uma Você acha parcela de ocupação humana. Não. Deve Isso estar errado. mesmo. Não, tá certo. Muito bem, é um ponto importante. Apresenta uma parcela, uma parte que é ocupada por uma população humana. Muito bem. Quem mais pode complementar a resposta da Yasmin? Colocaram diferente? Eu coloquei interfere no ambiente de forma consciente e o principal objetivo é preservar o ambiente que eles ocupam. Isso, muito bem. Um outro ponto também para falar sobre a área de proteção ambiental. Iris, o que você colocou, Iris? Ah, tá bom. Agora vamos voltar para Vitória. Vitória, é bom que vai dar certinho. Vamos para cá, duas para cá. Fala sobre a reserva extrativista. Eu coloquei o objetivo de proteger a cultura, o modo de vida de um povo e garantir a utilização sustentável dos recursos oferecidos pelo ambiente. Perfeito. Coloquei a mesma coisa. Mesma coisa, Iris? Yasmin também? Tá perfeito, gente. É essa a resposta mesmo. Quando nós pensarmos em reserva extrativista, nós pensamos em uma área delimitada para preservar justamente a cultura e o modo de vida de um povo, de uma comunidade, tá? E esse tipo de área, os recursos nesse tipo de área vão ser utilizados de forma sustentável, tá? Para que ocorra o desenvolvimento dessa população. Agora, Iris, fale sobre a reserva de fauna. É uma área natural que apresenta numerosas espécies de animais nativos. Isso, muito bem. Alguém colocou diferente? Yasmin, Vitória. Professor, eu coloquei apresenta numerosas espécies em animais nativos. Eu coloquei a mesma coisa que eles. Isso, tá bom. Essas espécies nativas, gente, lembrando que nós temos geralmente nesses ambientes, esse tipo de reserva de fauna, tá? Espécies endêmicas, essas espécies nativas. Então, elas são excelentes, por exemplo, para estudo científico. Então, nessas áreas,
nós podemos realizar alguns estudos científicos, tá, com essas espécies. E agora, por último, a Yasmin vai falar sobre reserva particular de patrimônio nacional. Pergunta aí, da segunda questão. Tem a intenção de proteger e conservar a sua biodiversidade. Muito bem. Só que é uma área, um patrimônio privado, né? Então, não é uma área pública, por exemplo, tá? Então, é uma área particular. Então, ela vai ser uma área particular justamente que vai visar a proteção daquela área, mas não vai ser uma área criada pelo governo, e sim uma área particular, tá? Como exemplo aqui no Amapá, aqui em Santana, nós temos a chamada Rebecon, tá? Que é uma área, tá, particular de proteção ambiental. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo aí? Não? Tá ótimo. Vamos trabalhar agora, já finalizamos essa parte de unidade de conservação, tá? Agora nós vamos voltar um pouquinho lá para a genética, tá? Que faltou um ponto a gente trabalhar em genética que eu considero muito importante. Quem já ouviu falar aqui em heredograma? Eu já vi, professor, a gente falando. Isso. Agora a gente vai entender hoje e aprender como é que funciona um heredograma. Vamos utilizar um exemplo aqui da íris, tá? Nós utilizamos na nossa aula de genética um exemplo da íris. Íris. Lembra quando nós utilizamos a cor do cabelo para falar de algumas características genéticas? Cadê a íris? Está me escutando, íris? Isso. Qual é a cor do seu cabelo mesmo? Castanho escuro. Hã? Castanho escuro. Castanho escuro, né? Só qual é a página? Vou ter... Não entendi. Qual a Colocar o página? fone? Não entendi nada. Qual é a página? Ah, qual é a página? Tá. Peraí, só um minutinho. Vou colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês. É antes de evolução, lá que a gente começou em genética. Aqui na página 59 e página... Tá? Eu vou ter que ficar usando o fone, eu vou tentar trazer a mesa um pouquinho mais próxima do quadro, porque está um pouquinho barulho aqui, talvez eu não consiga escutar. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. Dá para vocês visualizarem o quadro aí, gente? Sim. Mais ou menos? Sim. Vou ficar aqui um pouquinho meio baixinho aqui para ver se eu consigo escrever. Tá? O que seria mais ou menos um heredograma, gente? No heredograma, eu vou ter as características genéticas de uma determinada família, tá? E nessa família, nós podemos avaliar diversas gerações a partir desse heredograma. Então, é como se fosse um mapa genético de uma determinada herança, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, da característica da íris, tá? Que ela tem cabelo castanho escuro, não é? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, tá? De como seria mais ou menos feito esse cladograma. Vai ser algo fictício, tá? Então, eu vou escrever aqui, deixa eu ver se dá para escrever. Dá para vocês enxergarem aqui o que eu estou desenhando? Dá. Tá? Tá, eu vou desenhar aqui. Só um minutinho. Rapidinho, tá, gente? Vocês sabem quais são esses símbolos aqui? O quadrado, o masculino, o feminino. Nós temos quadrados e círculos aqui, né? Só isso que vocês sabem até o momento. Iris, quantos irmãos você tem? Irmãos, irmãs?
Íris. Por parte de pai ou de mãe? Ah, são separados? Não, o que você Sim. tem, assim, só por parte de um pai e da mãe. Que seja do mesmo pai e da mesma mãe. O mesmo pai da minha mãe, só Você um tem mesmo. só um? Sim, só um irmão. Ah, é porque é como é herança genética, tá. Tá. Aí eu tenho que Entendi, eu entendi. estabelecer Eles têm que isso, ter tá? as mesmas características, entendi. É, Isso, só isso. tá. Vamos. Então, é você, uma irmã ou irmão? É um irmão. Irmão, né? Tá. Então, olha só. Ele nasceu primeiro ou ele nasceu... Você é mais velho que ele ou ele é Depois. mais velho? Sou a Depois, mais né? velha de todos. Tá. Vamos lá. E aí, gente, estão conseguindo enxergar aí meu desenho? Sim. Sim? Sim. Tá ótimo. Isso aqui, gente, é um heredograma, tá? Aqui eu tenho representado algumas gerações da família da Íris, tá? Vamos entender melhor. Olha só. Esse aqui de cima, eu tenho alguns símbolos. Esses símbolos aqui, vocês vão entender o seguinte. Quando eu tiver um quadrado nesse heredograma, significa que esse indivíduo aqui é do sexo masculino, tá? Sempre que for um quadrado, é um homem aqui. Quando eu tiver um círculo, significa que é do sexo feminino. Deu para entender aí? Sim. Tranquilo? Tá ótimo. Observem o seguinte, que eu tenho algumas gerações aqui. Tá? Olha, eu tenho uma geração, outra, mais outra. Vamos entender aqui o que está acontecendo aqui de forma geral nesse heredograma. Quando eu tenho um heredograma, eu vou separar as gerações por números romanos. Tá? Como assim, professor? Olha só. Se esse aqui é a primeira geração, eu coloco o número 1 em número romano. Essa é a segunda geração, 2 em números romanos. E aqui embaixo, ó, terceira geração, 3 em números romanos. Então, essa aqui, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Entendido até aí? Tranquilo? Tá, entendi. Tranquilo, né? Muito bem. Então, essa primeira geração aqui que nós estamos estudando são os avós maternos da Íris. Tá? Olha só. Um exemplo aqui, eu não sei. Pode falar, Íris. Deixa. Quantos filhos os seus avós maternos tiveram? Eis a problema. Eu não conheço a família da minha mãe materna. Eu conheço só minha Não, avó. né? Ah, não, não tem problema, não tem problema. Mas a gente sabe que para que a sua mãe tenha sido gerada, tem que ter tido o seu avô e a sua avó, não é? Certo. Mesmo que você não conheça, eles têm que ter existido. Então aqui, olha, são seus avós maternos, tá? O que eu faço? Esse traço aqui no meio, ligando um e outro, é um traço que significa casamento, tá? Então, aqui, ó, seu avô se casou com a sua avó. Ah, professor, mas eles não se casaram, eles só moravam junto. Esse casamento aqui no heredograma não significa necessariamente que eles tiveram um casamento, mas sim que eles tiveram um filho. Deu para entender? Sim. Tá? Olha só, professor, antigamente era muito comum, por exemplo, ter relacionamento entre parentes, não é? Às vezes um primo com uma prima. E esse tipo de relacionamento é chamado aqui no heredograma de casamento consanguíneo, tá? Se, por exemplo, um primo teve um filho com uma prima, então, eu não vou ter apenas um traço aqui, eu vou ter dois. Então, quando tiver dois traços aqui, vocês já sabem, aí teve um casamento consanguíneo, então foram parentes que se casaram, tiveram filhos, certo? Tranquilo, gente. Precisa aí da interação de vocês, para ver que você está tranquilo. Tá travando a minha voz agora ou tá normal? Tá normal. Normal. Tá.
Vamos supor que os avós maternos da Iris tiveram apenas 2 filhos, tá? E foi o tio da Iris aqui, olha, eu sei que é um indivíduo de sexo masculino, porque é um quadrado, e a mãe dela. A mãe dela se casou com o pai dela e tiveram 2 filhos. A Iris, irmão dela. Qual é o nome do teu irmão, Iris? Marcos. Marcos, né? Então, aqui, olha, a Iris e o Marcos. Então, a partir disso aqui, eu tenho uma representação dessas gerações da família da Iris. Só que para que serve exatamente o profiletograma? Para eu avaliar como ocorre essas transferências de características genéticas dentro dessa geração. Por exemplo, a Iris falou que ela tem cabelo castanho escuro, não é? A gente vai definir aqui um gene fictício para castanho escuro, tá? Vamos supor que o gene castanho escuro, eu vou colocar aqui em cima, ele é azão ou azão, tá? Castanho escuro. E o castanho claro, ele é azinho. Vocês lembram aqui dessas características? Significa, então, que castanho escuro aqui vai ser o quê? É dominante, ou recessivo. Não entendi. Olha só, aqui eu estou dando um exemplo fictício. Que castanho, a cor do cabelo castanho escuro é azão ou azinha. O que significa? Castanho escuro é uma característica dominante, não é? Isso. Já o castanho claro vai ser a característica recessiva. Olha só. A Iris, ela tem o cabelo castanho escuro, tá? Se a gente está estudando essa característica, nós queremos saber qual a probabilidade de quem foi que ela herdou esse cabelo castanho escuro. Nós vamos procurar aqui no heredograma, tá? E essa característica que ela tem, eu vou pintar. O que significa aqui agora esse círculo pintado? Significa que a Iris tem essa característica genética estudada, que é o cabelo escuro, tá? Se eu posso fazer isso apenas com isso? Não, eu posso fazer isso com diversas doenças hereditárias, por exemplo. Eu quero saber qual a probabilidade, por exemplo, de eu ter um filho albino. Então, eu vou ter que estudar os parentes, os familiares dessas gerações para verificar a possibilidade e a ocorrência dessa doença nessa família, tá? Nesse caso aqui, nós não estamos falando de doença, tá? Estamos falando de cor do cabelo. Então, queremos saber a possibilidade de quem que ela herdou esse gene aqui, tá? De cabelo castanho escuro. Olha só. Então, nós conseguimos observar o seguinte, olha só. Se vocês vissem dessa forma aqui, olha. Pintado aqui. Aqui também. Qual era a conclusão que vocês iriam chegar aqui observando esse heredograma? O que vocês acham? Lembrando que a característica de quem tem... Pode falar. Cabelo castanha e passou essa característica genética para a mãe. Isso. Então, nós sabemos o seguinte, que o avô era castanho escuro, depois a mãe também, a mãe dela era castanho escuro, ela tem cabelo castanho escuro. Tá? Vamos ver aqui como provavelmente, então, seria o gene deles aqui, olha. Vamos ver. O avô dela, ele pode ser azão, né? Ou ele pode ser azão, ou azinho. Porque são esses dois genes aqui, genótipos que eu posso ter para que ele tenha cabelo escuro, certo? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Tá, professor.
Tá ótimo. Olha só. Tá? E nós não sabemos qual é o gene da mãe, da avó materna. Tá? Nós não sabemos. Só que olha só. Nesses filhos aqui, esse casal, um vai ter o cabelo castanho escuro e outro castanho claro. Para que isso aconteça, só tem uma possibilidade entre o gene do avô e da avó. Qual é, gente? Será que vocês conseguiriam observar assim? Qual seria a possibilidade de genes aqui neles? Eu acho que da avó dela ia ser azinho. Isso, olha, muito bem, Vitória, muito bem. A única alternativa era que para a avó dela teria que ser azinho e o avô. Agora eu já consigo saber também qual seria o do avô. Azão. É azão ou é azinho? Acho que azão. Lembrando que para ele ter castanho claro, não é? Tem que ser recessivo. E para ser recessivo, para que seja manifestado, tem que ter dois. A mãe vai mandar só um, né? E quem vai mandar o outro? Não, o pai. Só não entendi porque Tá dando para entender? Tá. Olha só, você já conseguiu a participação de vocês também, tá? Vitória, Iris e Yasmin. Podem ativar o áudio de vocês aí para participar, tá? A Vitória descobriu que a avó materna da Iris é azinho. Só que nós temos que descobrir agora qual é o gene do pai. Para que a mãe da Iris tenha cabelo castanho escuro e o dela tenha castanho claro, tem uma possibilidade aqui nesse. Qual é? Do avô. não entendi isso. Não entendeu? Tá travando. Só agora não. A Tá travando? possibilidade é que ele tenha azão azinho, porque é recessivo. Isso, gente. Eu vou tentar travar, Vitória. Tá. Tá. E vou tentar falar bem devagar para ver se fica melhor. Tem uma possibilidade, não, e aí eles já entenderam. O avô dela é azinho. Possibilidade, só pode ser. Então ela é azinho. O irmão, para que ele tivesse cabelo castanho, dois azinhos. Então o pai mandou um azinho e a mãe mandou outro. Ficando dessa forma, azinho. Certo? Tá dando para entender agora? Vamos lá, gente. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo ou se a internet não está ajudando de novo. Não, só não tô conseguindo ouvir o que você tá falando. Meu Deus, qualquer coisa, gente, a gente vai ter que voltar na nossa próxima aula a falar disso aqui. Tá? Eu vou tentar sair de novo da reunião e voltar para ver se melhora, tá, gente? Rapidinho. Para ver se vocês conseguem entender.
Oi, gente. Estão conseguindo ouvir agora, sem travar? Mais ou menos. Mais ou menos, né? A internet caiu de novo, gente. Hoje está difícil, hein? Tá. Vamos fazer o seguinte, gente. Peraí, só um minutinho. Olha só, gente. Como a internet não está ajudando muito hoje, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? Sim. Sim? Mais Eu ou vou menos. dar esses minutinhos que estão faltando, tá? Qualquer coisa que não entender, ele fala para eu repetir. Esses minutinhos que estão faltando para terminar a nossa aula de hoje, eu vou deixar, a gente vai encerrar a aula para vocês fazerem a leitura da página 59 e 60, que fala sobre heredograma, tá? Interpretação de heredogramas. Então, esses 7 minutos que vocês vão ter para ler. Na próxima aula, a internet vai estar melhor, se Deus quiser, aí a gente fala de novo aqui desse exemplo. Tá bom, gente? Taço. Tá? Eu já fiz a chamada aqui, como são poucos, então eu já coloquei que estava presente e já justifiquei os outros para por conta de alguns problemas particulares. Tá? Então, gente, olha só, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Pela nossa aula de hoje. Tenham um bom almoço e um ótimo dia, tá, gente? Tá. Tchau. Até a Pra você próxima também. aula. Tchau. Tchau.